14 de junho de 2022, nós estamos na terça-feira da 11ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, sejam bem-vindos, vos saúdo com a paz de Jesus. Nesta terça-feira nós vamos meditar a primeira leitura proposta pela liturgia, o primeiro livro dos Reis, capítulo 21, versículos do 17 ao 29. Mas para compreendermos o texto de hoje, precisamos retomar um pouco o enredo do texto que foi lido ontem pela liturgia, o qual nós não refletimos. Ontem foi lido 1 Reis 21, do 1 ao 16. É a história de Nabote, de Jezrael. Nabote possuía uma vinha numa localidade que se chamava Jezrael. Uma vinha vistosa, uma vinha bonita, uma vinha que tinha grande importância, representava muito para ele porque foi herança de seus pais. O rei Acabe queria comprar esta vinha de Nabote ou trocar esta vinha por outra. Mas Nabote se negou a vender ou a trocar a vinha, porque era uma vinha valiosa, não em valor monetário, mas em significado, aquilo que representava aquela vinha. Por fim, o rei Acabe voltou para casa furioso porque Nabote não queria vender a vinha. A sua esposa Jezabel percebeu que ele estava furioso, aborrecido com algo. Ele contou para ela que Nabote não queria vender a vinha. Por fim, de maneira resumida, a sua esposa Jezabel mandou matar Nabote. E depois disse a seu esposo Acabe: Nabote já não vive mais, agora vai lá e tome a posse da vinha que você queria. Ontem o texto parou exatamente nessa parte. Hoje é continuação. Hoje, 1 Reis 21, do 17 ao 29. O padre não vai fazer a leitura corrida, mas eu vou relatar o desenvolvimento informado pelo texto dessa história. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias. Elias, levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Elias vai até o rei Acabe, e Elias, imerso no poder, no oráculo do Senhor, Elias profetiza: assim fala o Senhor, tu mataste e ainda por cima roubas. E acrescentarás: assim fala o Senhor, no mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. E aí tem todo um diálogo entre Elias e o rei Acabe, né? E aí Elias continua: eu te encontrei, porque te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor. Farei cair sobre ti a desgraça. Varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias do rei Jeroboão, filho de Nabate. E aí Elias vai falando o que acontecerá com Acabe, porque ele foi um homem iníquo e transgrediu a lei. Passou por cima da vontade de Deus. Também Elias profetizou ao rei: sua esposa Jezabel, os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael, ou seja,
no campo onde está a vinha de Nabote, que vocês mataram, lá ela vai ser devorada por cães, a mesma que mandou matar Nabote. O que acontece no desfecho dessa perícope de hoje? O rei Acabe entrou em penitência. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. E aí o Senhor disse a Elias: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. E aí conclui-se o texto de hoje. É uma história muito tensa. Nabote e sua vinha. Nabote é morto por Jezabel, esposa do rei Acabe. O que podemos tirar para nós em todo esse trama? Primeira coisa, não há nada de injusto que não seja justificado. Não há nada de oculto que não seja revelado. Não há nada que seja transgressão que não seja aparada, corrigida. Nós precisamos ter a consciência de que acima de todas as coisas, acima de todos os seres humanos, sejam eles bons ou maus, sejam eles justos ou injustos, sejam eles pobres ou ricos, insignificantes ou poderosos, acima de toda a realidade que existe, está um justo juiz, que se chama Jesus Cristo, que é Deus. O texto do Antigo Testamento que nós ouvimos mostra que Deus não fica indiferente ao que é injusto. Toda injustiça há de ser reparada neste mundo, nesta vida ou na outra, mas haverá de ser reparada. Toda dívida haverá de ser paga, toda injustiça haverá de ser reparada, toda ofensa haverá de ser punida. Nós cremos num Deus misericordioso, mas é o mesmo Deus também que nós cremos que é juiz e justo. Às vezes nós queremos fazer justiça, meus queridos, com as nossas próprias mãos, às pessoas que nós pensamos ou que nós julgamos ser passíveis de juízo, de condenação. Mas tem coisas na vida que não cabe a nós realizarmos. Tem situações na nossa vida que nós precisamos esperar. Espera porque o juízo vem. Nós cremos num Deus misericórdia, mas num Deus justo. A família de Nabote, que foi morto, não pôde fazer nada para cobrar o sangue derramado de Nabote, mas Deus o fez. Por isso o castigo sobre a descendência do rei Acabe. Nós não cremos num Deus que castiga, mas nós cremos num Deus que justifica, bem diferente. Por isso, olhemos para nós hoje, para a nossa vida. Primeira coisa, se houver alguma situação, né, de desajuste, se houver alguma situação de injustiça, nós temos de fazer o que nos cabe. Mas o que passa da nossa capacidade de resolver, nós temos de entregar a Deus. Consegue compreender? Outra coisa para nós olharmos para a nossa vida é se nós não estamos sendo transgressor, se nós não estamos sendo injustos em relação aos outros. Não é só a questão de bens, de dinheiro, mas a questão do nosso comportamento, a questão da nossa acolhida, a questão do que a gente tem feito, das nossas posturas, das nossas decisões. Pode ser que nós estejamos no papel do rei Acabe.
o iníquo transgressor, o impiedoso, e de sua esposa Jezabel. Hoje, nesta terça-feira, peçamos ao Senhor que faça justiça pelos nossos bens, pelos nossos negócios, pelas nossas situações, por aquilo que nós precisamos. Que o Senhor haja em benefício nosso. E se nós estejamos sendo injusto, indevido com as nossas escolhas, peçamos ao Senhor que nos mostre e nos ajude a retomar o caminho de santidade. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembre sempre, Deus está no comando de tudo.